Latidos, uivos e rosnados podem ser ouvidos ao longe por essa pequena aldeia que começa a ser evacuada. Os soldados daqui estão com medo, as mães, crianças, os idosos, mais ainda. Por que todos estão evacuando? Do que todos estão correndo? Hoje é dia de falarmos sobre Gnolls aqui no Monster Kill. Olá, aventureiros e aventureiras! Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série Monster Kill. Hoje vamos falar sobre essas criaturas que se ergueram do corpo de hienas que infestaram o mundo quando Ienogu, o seu criador, acabou conseguindo um passinho no plano material e espalhando um pouco o seu caos e destruição. Bem, como eu disse, ele criou hienas que infestaram o mundo e trouxeram caos, destruição, matança para todos os cantos, e dessas hienas se ergueram os Gnolls. Essas criaturas que, por sua origem demoníaca, não possuem bondade em seu coração ou nem mesmo um pouco de dó e piedade. Eles simplesmente destroem tudo que vem pela frente, com uma eterna fome, assim como seu criador, o demônio Ienogu. Ele é famoso por sua eterna fome, a matança necessária para alimentar esse estômago sem fim dele. E os Gnolls, por isso, seguem essa tendência cruel e de cometer massacres com pequenas aldeias, viajantes, mercadores e coisas do tipo. Essas criaturas podem ser usadas nas suas aventuras nos primeiros níveis, geralmente, mas caso você tenha acesso ao Volos Guide to Monsters, eles apresentam alguns tipos de Gnolls um pouco mais poderosos, alguns Gnolls até mesmo mortos-vivos, principalmente se você quiser guiar a sua campanha para um caminho onde essas criaturas estão tentando fazer algum ritual para trazer este demônio para a Terra e espalhar todo o caos que ele traz consigo. Geralmente, eles vão estar sempre em bandos, grandes bandos, acompanhados de hienas, em diversos tipos de rankings dentre eles, tendo o líder de matilha, tendo somente aqueles que servem para fazer o papel de batedores, os montadores, às vezes com alguns wargs ou coisas do tipo, mas sempre eles estarão em grandes números e utilizarão esses números para destruir a vila, aldeia, cidade mais próxima, contanto que ela não seja muito fortificada e não contenha muitos guerreiros em armaduras pesadas e espadas prontos para combatê-los de volta. Os Gnolls gostam de se utilizar de suas vantagens de matilha para poder assim finalizar rapidamente os combates, sem nenhum tipo de piedade mesmo, simplesmente matando todos aqueles no caminho para poder se alimentarem. Assim, digamos que de uma maneira metafórica, alimentando a fome eterna do seu criador. Eu nunca presenciei um Gnoll ser utilizado de uma maneira diferente dessa. Até por causa de sua criação, não corresponderia muito com essas criaturas simplesmente decidir se aposentar e viver uma vida no campo. No entanto, como eu já disse, você é o mestre, você é o dono do seu jogo, você pode às vezes querer colocar um NPC Gnoll que acabou por cansar de fato dessa vida e foi criar ovelhas em uma pequena aldeia de fazendas próximo à capital. Ele pode ser um NPC interessante, pode trazer algumas risadas para a mesa, pode ser um cara cansado de toda aquela matança, de toda aquela guerra e que queria simplesmente um cantinho para ficar e se alimentar até que o fim da vida o encontrasse. Claro, isso vai ser bem incomum. E, do meu ponto de vista, apesar dessas ideias que fogem do comum serem bem legais, eu gosto de trabalhar os Gnolls como essas criaturas realmente vorazes e que trazem um pouco de raiva e ao mesmo tempo medo aos aventureiros nos primeiros níveis. Mesmo que a campanha inteira não seja situada ao redor disso, é muito interessante você trabalhar primeiros níveis com Gnolls que estão tentando sim fazer a invocação dessa criatura, desse demônio poderoso que os deu origem para a Terra. Claro, provavelmente seus aventureiros vão conseguir parar isso, já que Gnolls não são um desafio muito grande. Assim, à medida que seus aventureiros forem pegando alguns níveis, eles vão conseguir lidar com isso de uma maneira mais fácil. No entanto, gera um clima de tensão na mesa. Afinal, eles são umas criaturas um pouquinho horrendas. Aquelas risadas de hienas se espalhando pelos cantos enquanto uma chacina é realizada pode trazer um pouco de tensão para os corações menos preparados de aventureiros de níveis baixos. Ou, caso você não queira trazer os Gnolls como esses personagens principais de rituais ou coisa do tipo, os Gnolls geralmente também trabalham bastante como mercenários. Pouquíssimas criaturas, nem mesmo orcs, gostam de se aliar com os Gnolls geralmente, por esse sentido traiçoeiro que eles têm e de sempre buscarem o melhor para eles. No entanto, muitos desses Gnolls acabam aceitando pagamentos para poder conseguir a vida e dessa maneira virando mercenários. Eles são ótimos mercenários porque não se preocupam muito bem com ética ou moral, eles simplesmente fazem o trabalho. E geralmente vai ser um trabalho ruim, ou que pelo menos traz algum mal para alguém. Então, já que os Gnolls são tão bons mercenários e gostam de fazer o mal, geralmente você também pode estar usando eles na sua campanha
como grandes servos de algum tipo de vilão, mas não aqueles servos mais poderosos, como generais ou coisa do tipo. Por serem criaturas de nível mais baixo, você pode estar utilizando ele como aqueles mercenários que fazem ataques a pequenas cidades em nome do vilão, ou buscam pequenos objetivos para ele, para serem aqueles primeiros obstáculos que os seus aventureiros encontram enquanto passam a conhecer um pouco as facetas desse vilão. Geralmente, os nós vão ser encontrados do nível 1 ao 5 dos seus aventureiros. Às vezes, caso você faça algumas armadilhas e emboscadas, já que eles raramente lutam de maneira justa, você pode estar colocando eles diante de alguns aventureiros de nível mais alto, contanto que eles tenham vantagem de terreno e ambiente, podendo trabalhar assim esses nós por mais tempo na sua aventura e não desperdiçando eles somente em uma ou duas sessões contra os aventureiros de pequeno nível. A minha dica, caso você queira realmente utilizar os nós de maneira mais extensa na sua aventura, é estar checando o Volos Guide to Monsters, onde você pode encontrar algumas coisas bem legais para fazer com eles, como uns líderes de matilha com nível de desafio 9, coisas do tipo, para os seus aventureiros estarem tendo um pouco de surpresa, não esperando tanto assim dessas criaturas. Alguns podem ser conjuradores de magia, assim como eu já havia mencionado no caso dos Goblins, coisas que surpreendam os aventureiros sempre vão trazer um desafio mais difícil, muito mais difícil do que eles imaginavam que seria. Por mais que ele não seja tão difícil assim, às vezes o despreparo dos aventureiros faz com que a aventura se torne um pouco mais tensa, e isso é bastante interessante. E essa é a minha dica aqui no Monster Kill de hoje. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio dessa série. Caso você já tenha vivido alguma história interessante, ou quem mesmo jogado com um Gnoll, conta aí pra mim nos comentários, eu vou curtir muito ficar sabendo disso. A gente se vê no próximo episódio da série, valeu, até lá!